Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conversa na Gale. Hoje eu estou trazendo aqui minha companheira de Gale, Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Boa noite. Obrigada, boa noite. E hoje a gente está com uma convidada especialíssima, que é Shirley Cardoso. Olá, Shirley, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Então, se liga que agora roda a vinheta. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a Shirley Cardoso, como o meu amigo de Gale, Gustavo, disse. Também conhecida como Shirley Sorrisão. Já já ela vai comentar sobre isso com a gente, que é um apelido lindo que combina super com ela. A Shirley, além dela ser formada em letras e fisioterapia, ela também foi comissária de voo na extinta Rio Sul, vai dar mais detalhes aqui para a gente também. E hoje ela é professora de Pilates, primeiros socorros e medicina aeroespacial numa escola de comissários, que vai comentar para a gente também. Boa noite, Shirley, seja muito bem-vinda. Então, passo a bola para você primeiramente dizer para a gente como foi essa construção da sua vida de comissário, lá o seu início. Sei que você começou bem novinha, tem até fotos para mostrar para a gente. E aí, conta para a gente com as suas palavras, estou ansiosa. Então, eu acho que eu sou uma daquelas que queria ser comissária desde criancinha, né? Eu queria voar, eu queria andar, eu queria estar longe, eu queria ir para outros lugares. Eu fui comissária da Rio Sul, que quando a Rio Sul era uma empresa regional, muito pequenininha. Depois era uma empresa que era subsidiária da Varig, eu fui transferida internamente para a Varig. Então, no total, eu fiquei 20 anos voando, né? Na verdade, eu era uma adolescente rebelde que queria sumir de perto dos pais para poder aprontar o que eu quisesse. Eu achei que a melhor ideia era ser comissária. Você não pensou outra coisa, você não pensou em outra área, pensou atuar, sei lá, como, sei lá, alguma coisa desse tipo, correspondente, Não, jornalista, mas logo comissária. Eu fiz até concurso público para sair do Rio, né? Eu queria qualquer lugar que fosse uma base longe da minha cidade para poder me divertir diferente, né? Meus pais muito rígidos, né? Muito tradicionais, e eu doida para bater asa. E eu fiquei tentando, eu fiz letras, né? Já pensando na aviação, e estudei inglês e francês na época, né? Naquela época eu era fluente nesses dois idiomas. Hoje eu já estou no embromation, na embromation, mas eu estudei já pensando em voar, e na época tinha base, as empresas davam curso, né? O curso era oferecido pelas empresas nacionais, então você já saía para fazer o curso, era incrível isso, eu achava o máximo. E eu fui logo tentando, que eu estava terminando a faculdade, eu estava no último ano da faculdade, e na época, para ser comissária, só podia ser com 21 anos, né? Na época era o DAC, não era a ANAC, ele exigia que tivesse 21 anos. E eu estava para fazer 21 anos, quando a lei mudou para 18 anos. Então, eu entrei com 21, já no último ano da faculdade. Eu fiz o estágio da faculdade de letras, eu fiz... era diferente o estágio, eu fiz tradutor bilíngue, né? Então, você fazia os trabalhos e levava lá só para correção, só para avaliação. Eu fiz o trabalho já depois de voar, né? Começar a voar. Então, eu comecei a voar com 21 anos, né? Entrei no curso com 21, com 22 eu já estava na empresa aérea, e a gente, na época, era uma coisa mais fácil que hoje, né? Porque você passava nos concursos, nas entrevistas, e você já ia para o curso, né? E você assinava a carteira como comissário, aluno comissário, né? Estagiário. Então, você fazia o curso em 3 meses, que era integral, né? Era o dia inteiro, você ficava na disposição da escola, estudava o dia inteiro e terminava em 3 meses o curso. Fazia marinharia, sobrevivência na selva, combate a incêndio, tudo isso era oferecido pela empresa, mas você, com 3 meses formado, terminava o curso
era muito raro alguma pessoa ser reprovada durante o curso, mas aí você fazia a prova do DAC, tirava a carteira, a licença de voo e já ia fazer os equipamentos, né, os aviões que você ia voar, e já começava a trabalhar. Era assim, direto. E aí eu comecei a trabalhar bem rápido, né? Com 3 meses eu já estava voando. Gente, que Nossa, muito rápido, hein? privilégio! Que Caramba. privilégio! Mas você, Shirley, você começou pela Rio Sul, né? A Rio Sul foi a companhia aérea que te abriu portas, deu treinamento. Depois você ficou quanto tempo na Rio Sul? Fiquei 6 anos na Rio Sul. Na verdade, a Rio Sul era uma subsidiária da Varig, então tudo, a parte administrativa mais complexa era da Varig. Então, o meu curso foi feito. Tá. A turma eram 20 comissários, 20 alunos Varig e 10 alunos Rio Sul. A gente fazia o mesmo curso. Só no final, na hora do equipamento, é que o pessoal da Varig ia fazer os aviões que voavam na Varig e eu fui fazer os aviões que voavam na Rio Sul na época, né? Só nos equipamentos que a gente separava. A gente usava o mesmo uniforme, fazia o mesmo treinamento, só no finalzinho é que foi separado. Eu fiz até carteiras de avião que eu não voei, né? Eu fiz carteira do Eletra, eu tinha carteira do Eletra, quer dizer, eu fiz o treinamento no Eletra, mas não cheguei a voar porque quando eu comecei a voar na Varig, o Eletra foi aposentado. E aí colocaram o 737 na ponte aérea, né? O Eletra era um avião lindo que tinha na parte de trás do avião, né? Lá no rabinho, tinha uma sala. Os lugares eram um círculo, assim, sabe? Era um U, né? Era um U e você ficava sentado do lado de várias pessoas e ali era uma salinha. As pessoas batiam papo e na época podia fumar, então era uma área de fumante, as pessoas conversavam, fumavam, bebiam, namoravam, Nossa. paqueravam. O Eletra eram 50 minutos de voo, porque hoje em dia são 35, né? Mas eram 50 minutos de voo Rio-São Paulo, e era uma alegria aquilo ali, né? Era uma festa. Eu não cheguei a voar como comissária, mas eu voei muito Eletra como passageira, indo assumir voo ou voltando de voo, né? Às vezes você vai assumir o voo numa outra base, eu ia assumir o voo em São Paulo, e ia de passageiro no Eletra até lá. E às vezes a gente conseguia sentar lá no lounge, lá atrás. Mas quando o voo estava lotado, a gente sentava num lugar no Eletra que se chamava guilhotina, porque ficava bem na direção da hélice do avião, era um avião turbo-hélice. Então, ele era um cubículo que ficava em frente ao banheiro, com 2 assentos para o tripulante extra, e você ficava sentado sem janela, sem visibilidade nenhuma, colocava o cinto, ficava ali sentadinho, e a gente sabia que a hélice, se soltasse, entrava por aquela parte do avião, por isso chamava guilhotina, mas nunca se soltou. O Eletra era um avião super seguro. Nossa, Jesus, misericórdia, hein? Que aventura. Ô, Shirley, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou na aviação, então, com 21, com 22 você já estava voando, ou seja, você estava mocinha já com a responsabilidade grande. Você já tem essa carreira já pré-determinada. E quando a gente fala de aviação, especialmente da aviação antiga, eu acho que a Jéssica pode concordar comigo também, remete muito a essa questão nostálgica, né? A gente vê a aviação muito da parte antiga com esse lado nostálgico. E como é que você resume, por exemplo, fazer aviação naquela época, naqueles anos? Como era, assim, com detalhes? Como é que era aqueles mínimos detalhes, desde o serviço de bordo, desde, sabe? Porque quando a gente pensa em aviação, realmente a gente pensa nisso. E é muito massa quando a gente escuta de pessoas como você que vivenciou tudo isso. Então, ninguém melhor para falar do que você mesmo. Como era? Gustavo, realmente era uma parte glamurosa, né? Tinha essa parte glamurosa, mas ao mesmo tempo também tinha uma outra parte muito hard, porque a gente não tinha tanta segurança quanto se tem hoje, né? Eu não voei, eu comecei voando na Rio Sul, eu voava um avião que chamava Fokker 27. Para você ter uma ideia, os aviões que havia na empresa naquela época, eles tinham mais ou menos a minha data de nascimento. Eles eram de 64, de 67, de 68, e nós já estávamos em quase 90, quase nos anos 90. Então, eram aviões muito velhos, mais de 20 anos de voo, né? Tem uma coisa muito engraçada que eu não contei, eu botei no briefing, mas que eu acho que é muito pertinente. Eu fui fazer um trabalho para a Embraer, quando a Embraer, nossa, eu sou muito jurássica, eu fui fazer um trabalho para a Embraer quando a Embraer foi lançar o Brasília, né, o EMB 120, lá em Farnborough, na Inglaterra. Eu fui como comissária fazer a demonstração do avião numa feira.
A empresa me pagou diária, foi maravilhoso. A Embraer que me cuidou de mim, me ofereceu hotel, bababá. E eu ficava lá dentro do avião, junto com os pilotos, aguardando os clientes, que eram grandes empresas aéreas, estatais, várias empresas que estavam procurando aviões para fazer aviões de poucos passageiros, né? O Brasília tem 30 passageiros. E eu fiz alguns voos lá para fazer demonstração para árabes, para franceses, para pessoas de várias empresas. E aí, um dia que eu estava meio de folga no Natal da feira, foi uma semana, eu acho, lá, e eu resolvi dar uma voltinha no stand da Fokker, porque o Fokker estava lançando o Fokker 100 naquela época. E eu fui lá ver o stand e comecei a conversar com as pessoas, né, com o meu inglês, né, falando que eu voava Fokker 27 no Brasil. Aí juntaram as pessoas em volta de mim. Fokker o quê? Não, 27, a gente está tendo um problema de comunicação. Escreve aqui o que é 27. Nossa. E eu escrevi 27. Meu Deus, existe o Fokker 27 ainda? Todos chocados comigo, porque eu voava Fokker 27 e ninguém acreditava. Se fosse na época do celular, eu puxaria o celular e mostraria foto do Fokker 27. Mas era um avião que estava totalmente obsoleto e sabe Deus por quê, veio parar no Brasil e a gente voava mesmo. A gente voava um avião que não tinha pressurização, era um avião de asa alta, né? Era um avião assim muito engraçado. E ele tinha um barulho que era um apito. Ele fazia um barulho absurdo que o pessoal zoava, porque como ele voava só interior, que ele dava uma passada, afastava o gado e depois dava a segunda passada para pousar. Então... Ô, Shirley, qual era a capacidade de passageiros desse avião? A gente tinha 2 modelos, um de 49 passageiros e um de 54 passageiros. No de 49 podia ser uma comissária só. No de 54 era obrigado 2, né? A partir de 50 era obrigado 2. A gente tinha uma coisa que era um padrão que a gente aprendia, gente, é surreal, que a gente aprendia no treinamento, que era embaixo da asa, dentro do avião, né? Porque a asa era alta, então dentro do avião você via um ressalto assim de onde passava a asa. E aí tinha um lugar para abaixar o flap mecanicamente, se houvesse uma pane, né? Então, e tinha uma manivela. Então, eu me lembro que acho que eram... Gente do céu, manivela, Jesus! 7 voltas para cada grau. Se você desse 7 voltas naquela manivela, o flap descia 1 grau, você imagina, né? Flap 30, flap 40, quantas voltas você tinha que dar naquela manivela? Nunca aconteceu de eu ter que usar a manivela, mas existia esse padrão lá, né? Você sabe quantas voltas você tem que dar para abaixar o flap, né? Flap 15, flap 20, qual é o grau que você quer do flap? Então, era muito louco, né? E a gente trabalhava na munheca, imagina. Isso o padrão era a comissária fazer, né? Eu acho que se houvesse necessidade, Jesus o copiloto faria. amado. E o compartimento de bagagem, né, não era embaixo, o avião era muito pequeno, o compartimento de bagagem era dentro do avião, né? Então, atrás da cadeira da comissária, lá atrás, a comissária decolava lá atrás, né? Quando só tinha uma, decolava lá atrás. E a cadeira da comissária, atrás vinha uma rede, aquela rede de bagagem, é uma tela de lona, ficava as bagagens ali, naquela tela de lona. Então, se o avião tivesse um pouso muito íngreme, né, com uma razão de descida muito íngreme, as bagagens corriam. Aí quase encostavam na gente, que a gente estava sentado. E na galley, né, a galley ficava na parte dianteira, atrás da cabine do comandante, tinha outra tela, né, outra rede de lona, onde ficava o resto da bagagem, e normalmente a bagagem viva ficava nessa tela. Então, quando tinha cachorro, gato, algum bichinho ali, a gente estava trabalhando na galley, montando as bandejas para servir os passageiros, e estava o bichinho lá chorando, coisa, e a gente conversando com o bichinho. A gente não, eu, né, porque era uma comissária só. Caraca! Era muito louco isso, né? Muito maluco. E a gente decolava naquela situação. E a gente hoje em dia, hein, Jéssica, trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente se surpreende com algumas coisas, mas imagina a Shirley naquela época, como é que era a aventura. Eu fico imaginando, cara. Incrível! A gente nem passa, né? Acho que a gente nem imagina, né? Não sei que conte pra gente como tudo isso aconteceu, né? A gente, mesmo que tenha existido lá, né, Santos Dumont, né? Mas a gente nunca vai imaginar que uma pessoa que a gente conheça tenha passado por algo semelhante. Nossa, demais.
Gente, que demais! Shirley, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei curiosa, nós fizemos uma série, né, sobre as mães, e muitas mães falaram como lidar com os filhos, tendo que voar. Você também foi mãe enquanto era comissária. Como que você teve que lidar com tudo isso? Você conseguiu acompanhar o crescimento dos seus filhos? Óbvio que você conseguiu, mas eu acho bacana você contar um pouquinho da sua experiência, porque quanto mais a gente frisar isso, melhor a gente afastar esse medo, né, das pessoas que acham que não é possível ser comissária e ser mãe também. Eu acho engraçado isso, né? Tem muito questionamento, né? A maternidade é muito delicada, né? Não existe mãe sem culpa, né? Toda mãe tem culpa. Então, eu lembro de uma amiga, né? Até uma amiga muito querida, falecida, a Arlete Silva, era uma menina maravilhosa, e ela era uma mãe solteira, né? E a filha dela, ela é comissária, mãe solteira, uma situação delicada, e a filha estava fazendo terapia, e a terapeuta falou para ela assim: você não pode ser mãe, sendo comissária, não tem um pai para cuidar. Aí ela falou: vem cá, você é mãe? Ela falou: sou. E como é que é a sua filha? Você é psicóloga, você dorme em casa todo dia, sua filha é perfeita? Como é que é a situação? Você é a melhor mãe do mundo? Quem é a mãe perfeita, né? Quem é que pode julgar? Bom, eu estou correndo risco, né? Meus filhos têm Instagram, eles podem entrar aí e falar: não foi perfeita, ela fez um monte de coisa errada. Eu não fui perfeita, nem fui perfeita, né? Eu acho que quando a gente nem tenta ser perfeita, fica mais fácil. Mas eu acho que eu fui uma mãe que inspirou, né? Meus filhos são adultos muito legais, são pessoas muito especiais. É claro que em muitos momentos eu não tive presente. Eu me lembro que eu ia muito à festa da mãe na escola, porque essas festas de escola são enlouquecedoras, né? Porque a criança quer que você vá e às vezes você não está de folga. Eu fui muito à festa de uniforme, chegando de voo ou saindo para voar. E eu lembro do meu filho uma vez falar assim: mãe, você vai de uniforme de novo? Então não vai, não. Ai, meu Deus, fica todo mundo falando que você está lá de uniforme. E no futebol, né? Vai ter a final do futebol e você está voando, né? Então, às vezes, a gente fica em desespero, porque muitas vezes você não consegue pedir a folga, né? A folga é uma coisa muito, muito delicada, muito preciosa para o aeronauta, né? Então, você tem que, daqui a 2 meses e meio, 3 meses, o que eu vou precisar de folga? É muito louco isso, né? Você imaginar que às vezes nós estamos em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro. Dezembro. Ai, dezembro eu preciso no Natal, mas tem o aniversário da minha mãe, tem o aniversário de não sei quem, tem o casamento de um amigo. Não posso pedir todos. Eu tenho que escolher as folgas que eu tenho que pedir, né? Eu tenho que tentar e arriscar. Então, se você sofrer tanto assim, você morre, né? Você tem que fazer o melhor, melhor, melhor possível. Eu acho que eu tive sorte porque eu tive os filhos, primeiro com diferenças grandes, que já foi até meio planejado, porque meu filho, entre o primeiro e o segundo, são 4 anos. Entre a segunda e a terceira, são 5 anos. Que a gente falava em esperar terminar uma faculdade para a gente poder pagar outra faculdade, né? Acabou que todo mundo fez faculdade diferente, então não deu muito certo essa conta, mas funcionou. Então, eu acho que eu tive muita dificuldade no início, principalmente no primeiro filho, os primeiros pernoites, né? Eu lembro que eu liguei a televisão no hotel e toda a propaganda que eu lembrava que ele imitava a pessoa da propaganda. Meu filho é muito divertido, sempre foi desde pequenininho. Eu chorava vendo ele meu Deus, ele deve estar fazendo isso. Só que eu vivi numa época que o telefone era muito caro, então a gente ligava só uma vez por dia, né? Eu ligava a cobrar para casa e era sempre uma vez por dia para perguntar. E aí você, mãe, quer saber se fez cocô, se comeu, se está triste, bababá. Mas, assim, nunca tive grandes problemas com os meus filhos. Eles sempre lidaram muito bem, né? Sabiam. E uma coisa que eu acho muito importante, eu falo sempre com as pessoas que são alunos e que são mães, né? E que são pais, a gente tem que passar para o filho, eu acho importante, que o trabalho é a nossa função social. Então, é muito importante o filho saber que a gente trabalha não é para ganhar dinheiro. Então, se eu estou ganhando dinheiro, então tá, compra. Né? Então, compra isso. Então, comprar é o mais importante. Mas eu tenho uma função social. Então, eu falava assim: mamãe hoje tem que levar um pessoal para Fortaleza. Mamãe hoje tem que levar um pessoal para Buenos Aires. Hoje, mamãe precisa levar o pessoal para São Paulo. Mais gente para São Paulo, mamãe? Mais gente para São Paulo. Eu estou lá porque eu preciso levar essas pessoas para São Paulo. Faz parte da minha função social. Acho que é muito importante a gente ter consciência de que o nosso trabalho não é só para ganhar dinheiro, é também para a função social. Eu lembro de um amigo
que naquela época, nos tempos da muamba, né, as pessoas faziam compras, né, ia comprar, vendia muita coisa, videocassete, não sei o quê. Eu nunca voei internacional, mas o pessoal que eu voava, né, se divertia, ganhava muito dinheiro. Eu lembro de um amigo meu que chorou, contando que ele falou para a filha assim: filha, papai esse ano pode dar o presente que você quiser de Natal. O que você quiser, pede, pensa no que você mais quer e pede para mim. E ela falou assim: pai, eu quero que você volte para minha mãe. Então, ele chorou, porque ele falou: isso aí eu não posso dar. Eu ganhei muito dinheiro, trabalhei muito e eu não posso dar o que ela precisa. Então, o que o filho precisa é atenção quando a gente está junto. Eu fiz algumas bobagens, assim, tipo roubar filho de escola. O filho matava a aula, eu chegava de voo e falava: ai, vou à praia. Hoje ele não vai para a escola. A professora: mas Shirley, por favor, não falta com esse menino. Hoje a gente vai à praia. Pegava filho, levava para a praia e saía. E não, hoje, por que você vai à praia segunda-feira? Porque sim, porque segunda-feira é bom ir à praia, por que não? Porque tá sol. Então tem muito essa coisa de aproveitar o dia, né? Eu também tive muita sorte, porque eu tinha uma pessoa maravilhosa, a Maria Lúcia, a Lúcia maravilhosa, que ficou comigo desde que meu filho tinha 1 ano. 1 ano? 1 mês. Quando meu filho tinha 1 mês, ela foi lá para casa e ela saiu lá de casa quando os meus filhos já estavam adultos, quando ela se aposentou. Então, eu tive uma pessoa que levava meus filhos no pediatra. Chegava no pediatra e falava assim: comeu, fez isso, fez aquilo, tá chorando, tá com dor disso, tá com dor daquilo. Às vezes eu ia no pediatra sozinha, chegava no pediatra, a pediatra falava assim: a Lúcia não veio? Ai, poxa, isso eu tinha muito ciúme, porque ela dizia que a Lúcia não veio, sabe? Porque eu sou muito ciumenta. Eu tinha ciúme dela saber mais das crianças do que de mim. Mas a gente tem que lidar com esse ciúme. Também tive um pai maravilhoso para os meus filhos, um pai que acompanhava, que estava atento, que cuidava, né? Então, quando eu ligava, eu ficava... Porque, imagina, uma mãe comissária liga de noite e fala assim: escovar os dentes, né? Como é que eu vou saber se meus filhos escovaram os dentes, né? Como é que eu vou saber se meus filhos fizeram a lição, né? É muito delicado, mas é possível. É claro que tem empresas que ainda, fora do Brasil, né? Graças a Deus, no Brasil isso é proibido, que não admitem comissários com filhos, né? Eu tive uma colega na Varig que ela foi da JAL, uma NICEI, ela foi da JAL e quando ela engravidou, ela foi demitida sumariamente. Então, depende das empresas. Eu não sei como é que estão as leis hoje, mas tem empresas que realmente não admitem. Porque, é claro, a minha filha menor, ela teve uma internação de 22 dias. Gustavo, Jéssica, eu não lembrei da escala. A minha comadre, a madrinha dela, ligou para a escala e falou: Shirley não vai voar, ela está com a filha no hospital. Ela ficou internada. E eu ignorei a empresa, eu não tinha ideia do que eu ia fazer na volta, se eles iam descontar tudo, se eles iam me demitir. Quando você passa por uma situação limite, você esquece tudo e fica no foco, né? E quando eu voltei, para minha surpresa, eu fui muito agraciada. O chefe me chamou e falou: Shirley, nada vai acontecer com você, tá tudo bem, a gente entendeu, você nunca passou por uma situação dessa, e você passou dessa vez e você fez o que você tinha que fazer como mãe, né? Mas, assim, eu tive muita sorte e também tinha um histórico, né? Se você falta por qualquer coisa, né? Você já fica marcada lá. Existe um arquivo do funcionário, né? O funcionário que falta por qualquer coisa. E tem sempre um problema, né? Porque quando você tem sempre um problema, ou não é para você estar naquele lugar, ou você não está se esforçando para ter o melhor resultado, né? Desculpa, hoje eu perdi a hora. Ou amanhã eu perdi a hora de novo. Hoje eu perdi a hora de novo. Hoje eu tive problema com o meu carro. Hoje a empregada não veio para ficar com meu filho. Então, isso acontece muito. Então, quando você tem um histórico de pessoa dedicada e comprometida, eu acho que você é respeitada também por isso. Então, eu tive essa sorte, tive muita sorte nisso. Mas já tive uma amiga, uma vez, uma piloto, a Soninha, que era minha vizinha do prédio do lado, que chegou com a filhinha dela na minha casa. Eu não estava, só estava a minha empregada. Ela chegou para a Lúcia e falou assim: Lúcia, a minha empregada não chegou. Eu tenho que voar agora. Você pode ficar com ela? A minha empregada falou que vai chegar daqui a 2 horas. E a minha empregada pegou a Marcela, a filha da Sônia, e ficou com a Marcela e falou assim: eu não sabia o que fazer, porque a menina olhava para mim assim, sem saber o que fazer. Então, os aeronautas são assim, as mulheres, as mães aeronautas, né? Olha, eu uma vez também, a empregada não chegou, eu peguei uma filha, levei o filho e a filha, levei para a escola, para a creche,
cheguei lá na creche com a bebezinha, eu liguei para a creche, falei, escuta, eu posso deixar a bebezinha também, a Ágata? Aí ela falou, Shirley, explica para mim o que que ela faz. Ela come isso, come leite, ela toma isso, ela toma aquilo, ela está tomando algum remédio. Não, eu fiz o briefing no telefone para a dona da creche. Cheguei lá na creche com a menina que nunca tinha ido à creche, só os irmãos que ficavam na creche, né? E aí cheguei lá e ela falou, que horas você volta? Eu falei, eu volto às 6. Então, às 6 eu te pego. Então, beleza, deixei a menina de manhã lá na creche porque faltou a empregada e eu fui e levei. Então, quer dizer, a gente passa por algumas situações delicadas, mas a gente sobrevive, dá para funcionar, e meus filhos sempre tiveram muito orgulho de mim, até hoje, graças a Deus, eles acham muito legal. A minha filha número 2 queria ser comissária, não, queria fazer turismo, eles curtiam o que eu fazia, né? Achavam muito legal. Eu lembro de eu falar com meu marido, pai dos meus filhos, né? Que era médico, né? Ele é falecido, ele era médico, ele falava assim, nossa, por que eles ficam falando que queria ser comissário, fazer turismo? Por que eles não falam de medicina? Eu falei, acho que porque você chega em casa cansado, destruído, não tem nenhuma história boa para contar, e eu sempre chego com alguma coisa engraçada, sempre chego contando alguma coisa legal. Aí ele começou a se preocupar em trazer coisas legais da medicina para casa, porque viu que eu estava fazendo muito mais sucesso que ele, né? A aviação, óbvio, né? querendo Tava ou se não, influenciando ajudou mais. a influenciar, né? Essa questão do teu falecido marido. Olha aí, É, motivou a família toda. E, verdade. Shirley, que loucura, rapaz, que coisa. Você falando esse negócio aí, é importante, né, sempre mencionar que, e eu acho que a mensagem principal é essa: tudo é possível. Você consegue Sim, quando você quer, é só questão mesmo de dedicação, você se adaptar que você consegue. Muita coisa parte de você. E pegando esse gancho também, né, falando sobre coisas que aconteceram na sua vida, Shirley, durante toda essa trajetória, quais foram, assim, obviamente são várias coisas que aconteceram na sua vida que lhe marcaram durante a aviação. Mas, assim, qual foi o fato mais interessante que te marcou, que você guarda até hoje na aviação? Você diz, poxa, esse é o fato. Sim, tem muita coisa muito legal que aconteceu, tem coisas publicáveis e impublicáveis, graças a Deus. A gente tem que ter muita história boa, né? Eu sempre fui muito boa de dar resposta para os passageiros, né? De falar coisas assim divertidas, né? Para passageiros às vezes que estavam saindo do limite, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal que aconteceu foi logo no início da aviação, quando eu comecei a voar na Varig, né? Lá para 92, 93 mais ou menos, eu estava voando 737-200, eu era auxiliar ainda, né? E a gente tinha um voo que fazia Rio, Curitiba, Foz do Iguaçu. Era um voo de 737-200 e eram 4 comissários, né, 2 pilotos. Aí, só que embarcaram no Rio de Janeiro, o avião tinha 109 passageiros, eu acho. E aí embarcaram 109 passageiros japoneses que não falavam inglês, que não falavam nenhum tipo de idioma. E como eram 109 passageiros direto para Foz do Iguaçu, o controle de voo da Varig resolveu cancelar a escala em Curitiba. Falou, não tem necessidade da gente pousar em Curitiba, abastecer em Curitiba, vai gastar mais combustível à toa, né? O voo pode ir direto para Foz do Iguaçu. Só que esses passageiros, como eles não falavam português, nem inglês, nem nada, eles tinham sido brifados lá pelo guia deles no Rio, que o voo deles tinha uma escala e que eles iam sair do avião na segunda escala. Então, nós chegamos a Foz do Iguaçu, o chefe de equipe fez um speech em português, em inglês, abriram a porta e ninguém se movia. Os japoneses todos paradinhos, e aí fizeram speech em espanhol, fizeram speech de novo, falaram só que estamos em Foz do Iguaçu, vocês podem desembarcar. Nenhum japonês se mexia, né? Aí o funcionário de terra subiu a escada, porque o avião chegava lá e saía em seguida, né? E o funcionário falou assim, olha, nós já estamos com a fila do embarque para o voo de volta, a bagagem deles já está girando lá na sala de bagagem, o que está acontecendo? Eles não estão entendendo que a gente está em Foz do Iguaçu, né? Eles não estão entendendo, para eles não faz o menor sentido. E na época eu estava tentando, com o meu amigo Alexandre Canella, a fazer aula de japonês. E que na época era uma grande lance, que a Varig estava começando a voar para o Japão, então tinha uma promoção, era uma coisa que eu sonhava, e comecei a fazer aula de japonês, mas desisti, porque é absurdo de difícil.
Só que enquanto estava acontecendo isso, eu comecei a pensar como eu poderia me comunicar com aqueles passageiros para que eles desembarcassem. E eu, muito humilde, novinha na empresa, falei, chefe, eu posso tentar falar alguma coisa? Ele falou, tenta, pega aí o microfone. Aí eu peguei o microfone e falei assim, Cocoá Iguaçu des. E aí o passageiro da primeira fileira falou assim, Cocoá Iguaçu des. Aí eu falei, Hai! Ele virou para trás e falou, Cocoá Iguaçu des. Todo mundo levantou e desceu do avião. Aqui é Iguaçu. Só isso que eu falei. Cara do céu. Embarcaram todos os passageiros e ficou todo mundo olhando para minha cara. Gente, você fala japonês? Eu estou imaginando a cena. Todo mundo enfileirado saindo, hein, Jess? Todo mundo assim, ó, no avião. Muitas histórias, Caraca! Caramba! Gente, foi uma pequena frase que solucionou o problema. Alguma coisa assim. Como é que foi que você falou mesmo, Shirley? Como foi? Qual foi a frase que você falou? Cocoá. Toda vez depois do sujeito tem que botar o A em japonês. Cocoá. Cocoá, Iguaçu des. Des é o verbo to be, né? Iguaçu des. Aqui é Iguaçu. Pronto. Gente do céu. Shirley, você adquiriu algum vício enquanto você exercia a sua profissão de comissária de voo, enquanto você voava? Algum vício que a aviação trouxe para você? Alguma mania, né? Eu adquiri várias manias, né? Eu tenho uma mania de cuidar da segurança. Então, se eu vou a um restaurante, por exemplo, em qualquer lugar, né? Se eu entro num lugar, por exemplo, um restaurante subterrâneo, né? Às vezes a gente vai a alguns restaurantes que você tem que descer uma escadinha. Eu já fico ali olhando como é que é a saída de emergência daquele restaurante, né? Se tiver fogo ali dentro, como é que faz, né? Eu olho sempre se tiver um buffet com fogo, onde é que está o extintor mais próximo? Isso é uma neurose que a gente fica quando a gente está na aviação. Outra coisa que a gente tem, eu acho que é procurar cumprimentar todo mundo. Isso é uma mania, que eu estou adorando fazer isso aqui na roça, porque na roça todo mundo cumprimenta todo mundo, né? A gente tenta ser simpático com todo mundo. Às vezes até pode ser mal interpretado. Quando a gente é novinha, assim, pode ser mal interpretado. Mas cumprimentar as pessoas e chamar as pessoas pelo nome. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Isso eu ensinei aos meus filhos, né? Quando ia numa lanchonete que tinha crachá, eu falava, olha o nome da pessoa antes de pedir o que você quer, que a pessoa fica feliz de ser chamada pelo nome. Eu gostava muito quando os passageiros me chamavam pelo nome, né? Ficava super feliz. Então, esses são os vícios. Outra coisa é a coisa de cuidar da chave, né? A chave do hotel, eu sempre botava em cima do frigobar. Era uma mania para eu poder não esquecer de onde estava, né? Então, acho que essas manias são umas coisas boas que eu adquiri, né? Eu acho que em todos os trabalhos que eu fiz depois que a aviação acabou para mim, os meus hábitos da aviação me ajudaram, me qualificaram, porque eu consegui tratar bem as pessoas, ter paciência e não me sentir explorada por algum pedido extra, me sentir tranquila. E saber que quando as pessoas estão pedindo muito é porque elas estão precisando mesmo, né? Ai, que lindo! Adorei essas manias. Eu me identifico muito com essa coisa do chamar as pessoas pelo nome. Me identifico muito. No curso de comissária, eu comecei a ter uma outra visão e hoje eu pratico muito na minha profissão. Eu adorei. Ô, Shirley, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você não voa mais, porém, você ainda tem contato com a aviação, sempre teve, né, dando aula de primeiros socorros numa escola, além, né, de ser professora de Pilates, que eu admiro muito essa sua profissão, estou sempre te acompanhando. Você também dá aula de primeiros socorros e de medicina aeroespacial numa escola maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, que eu tive a honra de estudar e me formar. E tá aqui na frente de uma das melhores professoras que eu já tive. Ai, vou chorar. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua rotina, como é para você, depois de ter voado há tantos anos atrás, ter voado por tanto tempo,
ter passado por toda essa mudança, né? Ter visto toda essa mudança que a aviação teve, né? Desde a manivela no Fokker 27 até chegar hoje, caramba, sou professora, né? Instruo alunos a serem futuros comissários. Como é isso para você? É engraçado, porque quando a empresa acabou, né, e eu resolvi partir para fisioterapia, trabalhar com fisioterapia, eu sempre levei a comissária para tudo que eu fosse fazer, né? Então, manter a energia boa, dar informação, né? Tudo isso que a gente passa no curso de comissário, eu fazia sempre em todas as profissões que eu tive, né? Eu já fiz algumas coisas, né? Eu fui secretária de engenheiro, eu fui... E era engraçado, né? Porque quando eu era secretária de engenheiro, as outras secretárias ficavam bravas quando o engenheiro pedia para ela servir café para uma visita, e eu não tinha o menor problema com servir café, não me humilhava em nada fazer isso, né? E eu servia café com um sorrisão, de boa ali, né? E as secretárias adoravam que tinha uma pessoa que fazia isso. Então, quando eu fui produtora executiva de uma cantora, né? Eu viajava com ela, então acalmava ela quando ela precisava, a Patrícia Melody, né? Ela morre de medo de voar, e eu ficava do lado dela, e algumas vezes eu encontrei com pilotos conhecidos, então foi muito legal. E quando eu fui chamada pela Inês para dar aula lá na V1, que depois virou Jet Class, eu fiquei, meu Deus, é um desafio, né? Como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu peguei o material e comecei a trabalhar o material, estudar o material, me aprofundar mais, e isso me deu um tesão, uma alegria de dar aula, de ver aquelas pessoas com os olhinhos brilhantes, iguais aos meus olhinhos lá de 18, de 20 anos, curtindo voar, né? Encontro umas pessoas que não tem nada a ver, que é engraçado, que cai de paraquedas naquela aula que não tem nada a ver, mas eu curto muito, né? Eu tive, na minha primeira turma, teve um aluno que eu comecei a perguntar para todo mundo por que queria ser comissário, e um aluno falou para mim assim, eu estou bem em dúvida se eu quero mesmo. Eu falei, não, você gosta de viajar? Não, viajar eu não gosto. E você gosta de conhecer pessoas? Também não gosto de conhecer pessoas, pai. Então você tem que pensar mesmo se é isso que você quer. Porque ser comissário é maravilhoso, porque ninguém pode pensar que não tem rotina sim. Só que a rotina são em horários bem diferentes, né? Quer dizer, tem uma hora que eu tenho que estar maquiada às 3 da manhã para sair de casa e descansada, porque eu tenho que dar um sorriso às 6 da manhã, como se tudo tivesse começado muito tranquilamente, né? E muitas vezes a gente está numa situação delicada, mas a gente vê que esse sorriso pode ajudar alguém a passar um dia melhor, e quando você passa esse sorriso, você recebe essa energia de volta, né? E a meia dúzia que não é boa, tudo bem, passa batido, né? Eu gostava de falar com os colegas quando eu era chefe de equipe que o voo, para mim, era como se fosse uma festa na minha casa, que meu marido que chamou uns amigos dele. Então, tem alguns amigos que eu não gosto muito, mas eu não vou tratar mal, porque eles estão na minha casa. Então, eu não gosto muito, acho eles meio antipáticos, às vezes eles falam as coisas que não são agradáveis, mas em nenhum momento eu vou aceitar aquilo e revidar. Eu vou tratar eles bem, porque é muito melhor tratar bem do que cair na pilha, né? Quando a pessoa te trata mal, ela quer que você devolva isso, né? E aí você vira ela, né? Você vira ela, o mau humor dela. Então, isso eu gosto muito de falar com os alunos, curto muito. Eu tenho muita paixão por dar aula para o curso de comissários, principalmente porque são matérias que eu dou, são matérias muito fortes, que são para a vida da pessoa, né? Cuidar da saúde, de ajudar as outras pessoas em caso de dificuldade. Já tive até um relato de uma aluna que disse que conseguiu salvar uma parente que estava engasgada. Ela fez a manobra de Heimlich, que aprendeu comigo, e mandou mensagem para mim, professora, acho que foi a avó, salvei a minha avó porque você me ensinou. Então, tem coisas muito legais. Sim. Fora isso, tem um outro projeto da Jet Class, que a gente trabalha com preparatório para entrevista, né? Porque as coisas hoje em dia estão tão informais, né, que as pessoas perdem um pouco a noção do que é se preparar para uma entrevista de emprego, né? O cuidado que você tem que ter, como é que é o seu currículo, né? Como é que você vai trabalhar isso? E mais do que isso, eu vejo muitas meninas, muitos meninos que fizeram o curso de comissário, mas que a autoestima baixa e com as pessoas às vezes falando, né, cai na pilha de que não são capazes, que não têm condições, né? Tive uma aluna linda, maravilhosa, acho que era até da sua turma, Jéssica, uma menina muito alta, linda, que morava em comunidade, e ela falou assim, eu nem sabia que a gente poderia. Aí tem aquela frase, né?
do Obama, né? O Yes, we can, né? A gente pode tudo, qualquer uma de nós pode. E a gente tem que se fortalecer a nossa autoestima, ver o que a gente tem de maravilhoso, né? Comissário não tem que ser todos iguais, mas tem que, somando, trazer bem-estar, alegria para a pessoa que entra no avião. Porque entra no avião gente de férias, no avião gente que está trabalhando, entra no avião gente que está indo para um enterro, tem gente que está indo para um casamento, então tem gente de todos os tipos. E para cada uma dessas pessoas, um comissário pode ser especial, né? Um comissário pode dar uma força, pode dar um apoio, pode estar ali naquele momento, dá um olhar. Às vezes, só um olhar que a pessoa precisa naquele momento para se sentir melhor. Eu sempre tentei fazer isso no voo, né? É como se a gente fosse um personagem, né? A gente no avião, passou no corredor, a gente é artista e está ali se divertindo e fazendo com que a pessoa, sem notar, esteja sendo cuidado, porque você está cuidando da segurança, você está preparado para uma situação que ele possa precisar. Aquilo que a gente sempre falava em aula, né, Jéssica? Empatia, resiliência, observar como você pode ser melhor para aquela pessoa e ser melhor para o todo, né? Porque a vida é o dia só, né? A vida é só hoje. Cada dia é a vida, então a gente tem que fazer o melhor nesse dia. Venham para o curso do preparatório, venham fazer curso de comissário. Se você sonha, você pode conseguir. É só você se dedicar. E está na hora, gente. A aviação agora vai deslanchar, vai abrir a porteira das empresas para contratar. Está na hora de se fortalecer e se preparar. Então o Gustavo já vai aproveitar agora e já vai te pedir aquela mensagem, né, Gustavo, final, aquele motivacional. Por favor, Shirley, depois de tanta história que você já contou para a gente aqui, tanta coisa legal, né, tanta experiência, se não for incômodo, quero te pedir só mais uma coisinha. Na verdade, a gente quer te pedir só mais uma coisinha, enquanto canal. Que você deixe aquela mensagem que a gente sempre pede para aquelas pessoas que já estão na aviação ou que saíram por algum motivo, seja por questão da empresa, enfim, que a gente passou por um processo turbulento recentemente, ou essas pessoas que ainda não entraram na aviação, mas que estão em busca das suas asas. O que é que essas pessoas precisam saber? Qual a mensagem principal? Eu acho que a mensagem da aviação é a mensagem para a vida, né? Viver um dia de cada vez muito bem, né? Então não adianta você viver na mágoa, né? Porque fiz a prova, o curso de comissário, entrou a pandemia, ninguém admitiu ninguém, as empresas demitiram. Se você viver na mágoa, você vai acumular essa energia da mágoa, né? Então vamos viver no positivo, pensar positivo, aproveitar o dia. Por que nesse momento eu tenho que ficar em casa? Então eu vou ficar bem em casa. Eu vou curtir a minha família, eu vou fazer aquelas coisas que eu não consigo fazer quando eu estou voando, por exemplo, né? Então, o que você tiver que fazer, faça com amor e faça na hora que você pode, né? Então, quando você estiver voando, talvez você não consiga passar o aniversário da sua mãe com ela, né? Então, curta sua mãe hoje, curta seu filho hoje, né? Curta seu namorado hoje, né? Que no dia que você tiver para voar, você talvez não esteja com ele no momento que você queira, né? Muitas vezes você tem que abrir mão de algumas atitudes por conta algumas atividades por conta da sua escala, né? Então, viva o dia de hoje. Tem aquele carpe diem, né? Tenha um ótimo dia e viva esse momento, né? Aproveite esse momento, porque mais do que nunca, né, Gustavo, né, Jéssica, com essa pandemia, a gente sabe que o dia é hoje. Não adianta eu trazer amargor para hoje, porque é só hoje. Então, vamos trazer o melhor, né? O que tem de melhor aqui? É chato? Eu sou chata. Eu sou uma otimista chata, porque eu estou sempre achando alguma coisa boa nas coisas, né? Poxa, o carro enguiçou, mas enguiçou onde? Poxa, perto do posto de gasolina, que bom. Aí você pode botar o carro no posto de gasolina e procurar ajuda. O que aconteceu que pode ser bom para você nesse momento, né? Vamos tentar tirar a melhor mensagem. Eu acho que é isso. A aviação fala para você viver um dia de cada vez. Você e fazer pronto? Cada dia valer a pena. Isso mesmo. Muito bom. Ai, que lindo! Tão feliz de te ver aqui, de ouvir suas experiências, suas dicas. Nossa, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, Shirley. Está linda de azul, eu amo azul. Muito agradável estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Espero do fundo do coração que esse vídeo atinja pessoas o suficiente para que a gente não perca realmente a esperança que tudo está voltando até mais rápido do que a gente imaginava, não só na aviação, mas na maioria dos setores, e que a gente realmente não perca. Nós estamos
é, passando, né, por um mês de setembro amarelo e indo para um mês de outubro, que é setembro amarelo, né, tem campanhas, né, de suicídio e, né, depressão, e outubro rosa, né, de pessoas, de mulheres que acabam tendo que ter toda aquela preocupação com a sua saúde. Essa mágoa, essa tristeza, ela pode ser somatizada, porque o corpo da gente é todo ligado, né? Tudo, o coração da gente é ligado para o corpo todo, né? A angústia, a tristeza, a raiva, a mágoa, tudo isso, quando você alimenta isso, é pior para você, porque você pode fazer... E tem pesquisa científica que comprova isso, né? Inclusive, o rancor, o ódio, ele faz mal para o coração, você ainda tem infarto. Então, assim, é difícil, não é fácil, comprovado mas tem já. ajuda, né? É difícil, não é fácil, mas tem ajuda. Busque ajuda e receba ajuda, né? Receba essa ajuda. Isso que é mais importante. Isso aí. É isso aí. Sorri, bom, gente, agora, né? vamos sorrir. Ai, hora bom, de pousar. Gente, é com muita tristeza que eu tenho que comunicar que a gente vai iniciar o nosso pouso. Eu quero agradecer aqui a minha companheira de gala, Jéssica, que participou desse voo maravilhoso comigo, com a Shirley hoje. Eu estou saindo desse voo aqui lisonjeado, estou saindo desse voo aqui privilegiado em ter participado dele. Shirley, muito obrigado também pelo seu tempo prestado, muito obrigado pelo compartilhar suas experiências, muito obrigado por tudo. Só, em outras palavras, gratidão, é o que a gente tem para dizer para você. Foi maravilhoso, e depois de cada pouso tem uma decolagem, né? Então, sempre que a gente pousa tem uma decolagem, e sempre pode surgir gente nova, sempre pode ter ideias novas, as pessoas vão tomando coragem quando a gente começa a contar coisas engraçadas, começa todo mundo a contar coisas engraçadas, sai da seriedade e vê que a aviação é leve, pode ser leve. Aliás, como tudo na vida, né? Muito obrigada pela oportunidade, eu amei estar com vocês são ótimos. Estava muito ansiosa, porque eu adoro falar da aviação, então foi muito bom. Eu tenho que agradecer também muita gratidão ao universo por mais um profissional aqui no nosso quadro Profissionais de Aviação, por ter sido sua aluna lá na V1, agora Jet Class. Então, para mim é muito gratificante estar aqui conversando com você. É claro que muitas outras histórias eu já ouvi suas, mas poder dividir isso aqui com o Conversa na Galley é muito gratificante para mim, porque todos sabem que esse canal, não só para mim, mas para o Gustavo e para todos os outros 7 integrantes, né? Porque somos em 9. É uma lição de vida, né? É uma lição para a gente continuar a nossa busca, porque não é só para quem está aqui, passa a sua história para a gente transmitir para o outro, para a gente também, a gente aprende primeiro para depois passar para o outro, sabe? A gente eu já aprendi tanta coisa com cada gente, né, Gustavo, que passou aqui, sabe? Tiveram pessoas que deixaram mensagens que foram responsáveis por tomadas de decisões na minha vida. Então, é muito bom ouvir você aqui, muito bom dividir isso. Agradeço profundamente e muito sucesso nos cursos preparatórios, hoje na sua profissão atual, como professora de Pilates, e que você continue passando toda a sua experiência para os futuros comissários aí desse Brasil. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada, Shirley. E, gente, não esqueçam de curtir o vídeo da Shirley, não esqueçam de seguir aqui o nosso canal, dar o seu joinha. Muito obrigada a todos. Nos vemos em breve. Até a próxima semana. E uma boa noite a todos. E mais um Conversa na Galley. Tchau.